Glória a Deus! Dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. Aleluia! Quem está animado de estarmos na casa do Senhor nessa tarde, amém? Eu estou muito empolgado hoje à tarde, porque eu tenho certeza que vai ser uma tarde muito especial. Aquilo que Deus vai fazer aqui nesse lugar vai ser incrível. Então vira a pessoa do seu lado e já fala, aumenta as suas expectativas. Vamos lá, pessoal, vocês estão meio mortos aí, vamos para cima. Sabia que depende da sua expectativa também? Daquilo que você acredita que Deus vai fazer na sua vida? Então, onde você está, começa a aumentar as suas expectativas. Na verdade, onde você está agora, eu quero que você feche seus olhos por um minutinho. Eu sinto que hoje vai haver um derramado do Espírito Santo sobre as nossas vidas aqui. Espírito Santo de Deus, nós te damos total liberdade nessa tarde. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, fala conosco, Espírito Santo. Fala conosco, Espírito Santo. Aonde você está, abre a sua boca agora, começa a pedir para o Espírito Santo. Fala comigo, Espírito Santo. Eu preciso, Espírito Santo, de um toque teu. Eu preciso de esperança nessa tarde. Eu preciso de força nessa tarde. Eu preciso de uma luz, eu preciso de direção. Aquilo que você veio buscar de Deus, aonde você está, você tem que ser o maior interessado pelo seu romper essa tarde. Você veio aqui, independente da situação que você está, eu sei que Deus tem algo para a sua vida, Deus tem algo separado para você. Então aonde você está, começa a receber agora essa expectativa que vem do alto por aquilo que vai ser liberado sobre as nossas vidas nessa tarde. Em nome de Jesus, nós te agradecemos nessa tarde, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui e porque o Senhor já está a fazer. Em nome de Jesus, amém e amém. Dá mais uma salva de palmas a Jesus. Eu tenho uma grande alegria, grande honra, o prazer de apresentar nessa tarde o nosso preletor, que é um cara incrível. Eu tenho certeza que você vai sair daqui impactado por aquilo que Deus vai fazer através da vida dele. E é uma grande honra para mim ter o pastor Dênio hoje à tarde conosco. Trouxe os seus pais também, pastor Dênio e pastora Solange. Muito obrigado pela presença de vocês. É uma honra para nós podermos recebê-los aqui. E se você não conhece o pastor Dênio, ele era uma das jovens vozes apostólicas do Brasil. Deus tem feito algo incrível através da vida dele no Brasil. Eu tenho certeza que vai fazer algo incrível aqui. Nós somos muito abençoados, ele é um amigo da casa. Então eu quero que você abra o seu coração e receba com muita alegria pastor Dênio Lara. Glória a Deus. Quem está feliz aí, gente? Uau, que alegria estar aqui hoje com gente que eu amo tanto. E eu lembro da gente estar num restaurante falando sobre a plantação da igreja que estava num processo. E o seu pastor é um cara muito crente. Porque quando você viaja com uma pessoa muitos dias, dá para descobrir se ela é crente de verdade. E a nossa amizade se aprofundou em uma viagem para Israel. E rolou de tudo numa viagem só de pastores. Briga, confusão, não, gente. E foi muito legal, numa viagem foi onde acho que Deus acabou aproximando e conectando o nosso coração. E eu lembro que eu olhava para o Ed e ele estava nos cantos assim, orando em línguas. E eu falava, esse cara está orando em línguas, meu, gente está... E eu via ele todo o tempo, e eu fui tão inspirado naquela viagem, e eu falei, é esse tipo de amigo que eu quero ter na minha vida, esse tipo de pessoa que eu quero ter. E eu lembro depois no processo de Deus colocando esse momento no coração dele, essa igreja nascendo, não só nele, mas num time tão especial que Deus trouxe aqui. E eu fico muito feliz por ver isso. Obrigado pelo seu sim. Obrigado. Eu queria que você pudesse reconhecer. Eu louvo a Deus pelo seu sim, pelo sim da sua casa. E o último culto que ele fez, eu também, meses atrás, Deus me chamou. Eu assumi uma igreja do meu pai, lá em São Paulo, na verdade, no ABC Paulista, e Deus tinha me chamado para poder plantar uma igreja, e eu fui dar um passo para plantar uma igreja. A gente estava ainda num processo de plantação, e eu falei para ele, eu quero muito que você venha aqui. Ele falou, eu estou prestes a ir embora, eu não sei quando eu vou embora. E eu falei, não, vem aqui que vai dar certo. Ele foi no domingo, acho que na quinta-feira seguinte, se eu não estou enganado, no domingo ele esteve lá ministrando com a gente.
nas sessões, ele fez uma bagunça lá, misturou as sessões no final, não sei se ele lembra, mas porque foi um derramar muito especial do Espírito Santo. E eu quero dizer para você que eu estou muito alegre de poder estar aqui com vocês. Eu sei que tem algo especial de Deus para a gente hoje. Você crê nisso? Você acredita nisso? Como é gostoso, não tem um lugar melhor do que esse para nós estarmos. Amém? Pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia lá em João, no capítulo 7. João, capítulo 7, é um texto curioso da Bíblia que eu quero ler com você. Curioso pelo contexto, pelo momento, pelo que Jesus fala. João, capítulo 7, no verso 37, eu quero ler com você. João 7, 37, olha o que a Bíblia diz. João 7, 37, no último dia, diga assim comigo, último dia. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. Levantou-se Jesus e o contexto não tinha um microfone, não tinha um lugar. Jesus se levanta e exclama, ele declara: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Diga assim comigo, água viva. Isso ele diz com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Por um instante, feche seus olhos, Pai, nós reverenciamos a Tua palavra. É ela que nos reúne aqui. Nós reconhecemos ela como autoridade máxima, como verdade. A Tua palavra e o Senhor são uma só coisa. Tu és o verbo que se fez carne. Por isso nós pedimos que o impacto da Tua palavra possa tocar o nosso coração. Já foi orado aqui por mim, eu recebo, mas agora eu oro para que cada coração nessa tarde esteja aberto e que a Tua palavra que é viva, porque o Senhor é vivo. Então, enquanto a Tua palavra é ministrada, eu oro como os discípulos a caminho de Emaús. Nós queremos ter o nosso coração ardendo enquanto a Tua palavra é ministrada. Enquanto a Tua palavra é ministrada, nós reconhecemos a adoração e os louvores, mas nós sabemos que a palavra transforma o nosso entendimento. Então, enquanto ela é ministrada, nós oramos como os discípulos que diziam: porventura o nosso coração não ardia enquanto Ele nos falava, mas nós oramos pela eficácia da Tua palavra. O Senhor sabe falar conosco da maneira que conseguimos perceber. O Senhor conhece a individualidade de cada um de nós aqui nesse lugar, e nós oramos pedindo ao Teu Espírito: toca-nos com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero compartilhar com você João 7, 37, Jesus está no último dia da festa. E Jesus estava em uma festa, a festa da colheita, a festa em que os judeus, e Deus havia dito aos judeus: olha, vocês vão fazer uma aliança comigo, e debaixo dessa aliança, você sabe, Deus está dizendo para um povo que está indo para uma região de deserto, Deus está dizendo para um povo que iria para uma região onde água não é algo tão comum, e Deus está fazendo uma aliança com aquele povo, e você sabe, a água é símbolo de vida. Alguns estudiosos acreditam que o que nós usamos hoje, um banho de 5 minutos, naquela época, eles precisariam usar o mês inteiro para fazer tudo. E Deus está dizendo para o povo: nós vamos ter uma aliança, e eu vou derramar a temporânea serôdia no seu tempo. E vocês então vão ter água, a plantação vai ter água, os animais terão água e terá vida. E Deus disse para o povo: depois que tiver vida, vocês vão fazer uma festa. E vocês vão celebrar uma festa, e a celebração dessa festa é a celebração da vida, da colheita. Mas mais do que a celebração da colheita, vocês vão estar celebrando que tudo que vocês colheram foi por conta da minha generosidade para com vocês. Você sabe, por isso você tem que fazer festa sobre tudo que Deus está fazendo na sua história. A gente precisa de aprender a fazer festa. Você trocou de carro, faz festa. Você casou, quantos casados nós temos aqui? Olha aí, tem tantos homens aqui que provaram da bondade de Deus, tem que fazer festa. Eu faço festa ao redor da minha esposa, porque se um dia Deus devolver os olhos normais para ela, vai ser um problema. Então você tem que fazer festa, a gente tem que aprender a fazer festa. Quantos têm filhos aqui? Você tem que aprender a fazer festa com seus filhos. Você precisa de aprender. Deus ensinou o povo a uma cultura de festa.
Nós tivemos 30 pessoas que foram embora. Eu sei que como pastor a gente fica triste por um lado, mas a gente precisa de fazer festa, porque nós estamos com uma igreja recém-plantada e nós estamos vendo algo tão especial de Deus acontecendo. Nós temos que fazer festa. Temos que fazer festa. Eu sou parte dessa família com vocês. A gente tem que fazer festa. E Deus disse para o povo: aprendam a fazer festa. Se você quer festa, quantos gostam de festa? Diga amém. Tem alguma coisa esquisita quando a gente não gosta de festa. Pode acontecer etapas da nossa vida. Mas se você quer mais festa, aprenda a fazer festa por aquilo que Deus já te deu. Você vai perceber que quanto mais festa você fizer, mais festa vai ter. Quando a gente aprende a fazer festa, e Deus está dizendo para o povo: vocês vão fazer festa, mas não é só fazer festa. A festa não é para cultuar a sua força, a festa não é para cultuar a sua capacidade, a festa não é para cultuar aquilo que você fez. A festa é para celebrar a bondade de Deus e para dizer: isso aqui não é fruto da minha força, a minha capacidade não podia me dar isso, isso aqui é fruto do cuidado de Deus. Eu gosto de lembrar porque Abraão, ele teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Ismael, Paulo vai dizer que ele é fruto da lei. Agar é fruto, ela aponta para a velha aliança. É tudo aquilo que foi conquistado com esforço. E todo esforço próprio vai te levar a um lugar que vai gerar peso. Tem até resultado no seu esforço, mas todo resultado que é fruto de esforço vai trazer morte. Já vê aquela coisa? Eu trabalho e ganho dinheiro, mas porque eu não entendo que é Deus que faz por mim, o dinheiro fica pesado na minha vida. Ter as coisas ficam pesadas. Eu até sirvo no ministério, mas porque é fruto do meu esforço. Já ouviu gente dizendo? Tem gente que fala: meu casamento parece estar me matando, o meu emprego parece estar me matando, o ministério, tudo que eu coloco a mão, porque é fruto do esforço. Agar aponta para a velha aliança. Ismael é algo que foi fruto do esforço. Eu gosto de brincar que se você fosse no pediatra, no médico de criança, estava lá Agar balançando o menino, e você perguntasse para ela: como é que você conseguiu ter esse filho? Ela ia dizer: olha, é uma formulazinha que as mulheres lá de casa fazem. E como eu sou uma mulher de uma família muito fértil, meu Senhor precisava ter um filho, e a minha senhora me escolheu, porque lá todo mundo é fértil lá em casa, e eu tenho a idade para ter filhos. Então, é muito simples, eu vou te ensinar, passa lá em casa, compra um pãozinho, passa lá em casa, que a gente vai tomar um café e eu vou te ensinar como que é, porque é bem simples, tem uma formulazinha, ela conta, legal, tem uma fórmula. Ismael tinha uma fórmula, mas se alguém encontra Sara no pediatra, ela está balançando o menino, alguém olha para ela, um desavisado passa, vê uma senhorinha e pergunta: nossa, que lindo seu netinho. Ela olha e diz: não é meu neto, é meu filho. Alguém pergunta: como é que tem filho da sua idade? Ela diz: não tem como explicar, isso aqui é graça de Deus, isso aqui é fruto de resposta de Deus. Você sabe, nós celebramos aquilo que é fruto de graça. Eu quero profetizar sobre a sua história, que o que Deus vai fazer na sua história, você vai ter que dizer: não tem como explicar. O médico disse que não tinha como, mas Deus fez. A economia dizia que não tinha como, se colocar um negócio nessa região vai falir. Alguém te pergunta: como é que você faz? Todo mundo da cidade vem comprar aqui. Você fala: isso aqui não tem como explicar, é fruto do favor de Deus. Alguém diz para você: como é que seu casamento é tão próspero desse jeito? Não tem como é que tem tanta prosperidade o seu casamento? Sabe qual que é a resposta que os filhos de Sara dão? Não tem explicação, é favor de Deus. Não tem como explicar, é o cuidado de Deus. Não tem como explicar, é Deus fazendo. Mas quando nós olhamos, então, Deus diz para o povo: vocês vão celebrar, e a celebração é o fruto do meu cuidado para com vocês. E o povo está celebrando, teve água, a gente tem uma aliança com Deus, e Deus mandou chuva, e caiu chuva sobre a terra, e a gente tem água aqui, e está tudo certo, eles estão fazendo festa. E Jesus então se coloca no último dia da festa em pé, e diz: espera aí, é uma festa da água. Jesus se põe em pé nessa festa, no último dia, e exclama: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu imagino que alguém cutucou e falou: Jesus, acho que você está no lugar errado. Ninguém precisa de água aqui.
Já foi. A colheita já aconteceu. Já tem água. Por que você está exclamando que quem tem sede vem a mim e beba? Se você está num lugar, vamos ser sinceros, você leva água num lugar que as pessoas precisam de água. Você não leva água no final de uma festa em que as pessoas estão celebrando a colheita porque tinha água. Mas Jesus fala algo interessante que eu quero te ensinar nessa tarde. Ele diz, aquele que crê do seu interior fluirão rios de água, mas não é só água, é viva. E aqui está a grande diferença. Jesus diz, aquele que crê do seu interior fluirão rios de água viva. Você vai ver que tem uma diferença de água para água viva. Eu, em uma viagem para Israel, eu fui num lugar, era uma fazenda, e ela estava numa região mais baixa. Eu percebi que tinha muitos buracos. E a minha pergunta para quem estava ali nos levando na visita foi, por que tem vários buracos aqui nessa fazenda? E a pessoa disse, é porque é o seguinte, isso aqui são cisternas. Cisternas são buracos que você faz, e a pessoa começou a me explicar, então era um judeu me explicando, ele disse, o povo, quando Deus tira o povo nesse processo de trazer a terra, basicamente você tem 4 meses de chuva, e Deus tinha prometido para o povo que eles teriam água em todo o tempo, mas o povo começou a duvidar desse processo. Será que tem alguém que duvida aí quando Deus te promete alguma coisa? Você sabe que todas as vezes que Deus te fala algo, você começa a duvidar, você vai começar a construir alguma coisa que é humana no processo. Mas algo que Deus falou, só Deus pode fazer. Eu gosto de lembrar que o que Deus prometeu sobre a sua história não é difícil. Fica tranquilo, não é difícil. É impossível. Porque se Deus te prometeu alguma coisa, Ele está dizendo, eu estou te colocando como promessa o que só eu posso fazer. E aí o povo então começou, e aí o povo começa a cavar cisternas. Porque qual foi a engenharia do povo, e que às vezes é a nossa engenharia? Se Deus não cumprir com a palavra dele de mandar água, a gente estoca a água que ele mandar. Você viu como a gente tem dificuldade de dar o próximo passo de fé? Deus nos coloca no lugar e a gente quer usar o que Deus nos deu para não ter que depender de novo de Deus. Já aconteceu com alguém aqui? Deus te coloca no lugar, você está aqui por causa da bondade de Deus, por causa da provisão de Deus, e aí Deus faz alguma coisa nessa estação, e Deus fala, agora pula para a próxima. Aí você fala, não vou, porque é o que você fez aqui, e a gente quer usar o que Deus fez aqui, para nos proteger do próximo passo de fé que Deus está nos levando. E aí o povo começa a cavar cisternas, e aí começa a cair a chuva, e qual que é a engenharia da cisterna? Caía a chuva, elas estavam nos lugares mais baixos, porque caía a chuva lavava a terra e enchia as cisternas. Então o povo tinha água para o ano inteiro. Porque só tinha 2 maneiras de obter água. Ou você cavava uma cisterna e aproveitava o tempo da chuva para isso, ou você usava águas das fontes. E como é a água da fonte, tá? Não é a minha matéria, tá, gente? Não é uma aula, mas cai a água, ela vai cair, a terra vai absorver essa água, ela vai passar por um processo, ela vai descer até os lençóis freáticos e nas rochas, essa água nesse processo vai ser purificada, ela vai formar bolsas embaixo da terra, e esse processo vai fazer com que a água volte purificada à terra. Mas a água vai voltar purificada à terra através de fontes. Ela vai encontrar um lugar que ela vai fluir. E Deus estava dizendo para o povo, quando não tiver chuva, vai ter fonte. Só confia. Sabe o que é interessante da fonte? É que a água que está embaixo da terra você não enxerga. A provisão que Deus tem para você nem sempre você vai ver. Deus não precisa te mostrar. A gente tem uma dificuldade que a gente gosta de ver, né? A gente tem uma dificuldade que a gente quer ver a palavra acontecendo. A gente quer ver aonde que está. Aonde que está? Eu vou sair, eu preciso de saber onde que está. Eu gosto da ideia de que a palavra está operando até onde você não está vendo. Jesus vai curar a filha de Jairo, ele está desesperado, tem uma multidão. Jesus resolve parar para atender uma mulher. E Jesus está dizendo, Jairo, sua filha já está curada.
Quando Jairo chega em casa, ele não viu. Ele viu a filha curada? Não viu. Quando ele chega em casa, alguém diz, a mais ou menos essa hora, que hora? A hora que Jesus tinha falado. A hora que Jesus tinha falado, o Jairo não tinha chegado em casa. Mas a palavra chegou antes de Jairo e já fez o que Jesus tinha liberado. Jairo não viu a palavra sendo cumprida, mas Jairo chega lá e a palavra tinha trabalhado enquanto ele não estava vendo. Deixa eu dizer para você, a palavra está trabalhando enquanto você não está vendo. A palavra está trabalhando talvez em lugares que você ainda não chegou, que você não enxergou. E aí, o povo, então, ou eles usavam água de cisterna, ou eles usavam águas das fontes. Mas o povo começou a pensar, se Deus não chegar, se não der certo, se a provisão não vier, vamos começar a cavar cisternas. Porque se a gente tiver cisterna, pelo menos é a garantia que tem pouca água, mas vai ter. Você sabe, muitas vezes na nossa vida a gente começa a se acostumar com pouco. Com a quem? Eu fiz seminário interno, virei especialista em fazer velórios, porque no meu tempo de seminário eu tive que ir em muitos velórios. Eu não sei se aqui é velório que fala também, mas eu tive que ir em muitos lugares para poder fazer. E é interessante porque todas as vezes que eu ia, eu fazia uma análise comigo mesmo e com aquela circunstância. Eu vi tantas pessoas, a maioria, na verdade, que usaram a sua existência aquém do que poderiam ter vivido. Porque o medo nos coloca num lugar de intimidação. O medo coloca a nossa história no lugar de intimidação. O medo faz com que você não tenha coragem daquele passo profissional que Deus te chamou para dar. O medo te faz ficar aquém daquele passo que Deus te chamou a dar ministerialmente. O medo nos coloca num lugar de intimidação, e a intimidação é o lugar que não casa com o propósito. E o povo agora, eles começam então a cavar cisternas, a água cai, a chuva descia. E Jesus se põe em pé no último dia da festa. E quando ele diz, quem tem sede de algo ilimitado, quem tem sede de algo puro, quem tem sede de uma dependência completa, venha a mim e beba, porque como diz as Escrituras, aquele que crê, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Mas você sabe, quando nós olhamos o processo do povo, e o processo de uma cisterna para uma fonte, e o que eu quero trazer para você, para a gente caminhar, é qual a diferença de uma água de fonte e uma água de cisterna? O que tinha de tão diferente? Qual que é a diferença? E a gente pode viver a nossa vida construindo cisternas. Nós podemos viver a nossa vida construindo maneiras de não depender inteiramente de Deus. Maneiras, e isso só a gente sabe, gente. Isso é algo completamente pessoal. Esse esconderijo é mais do que físico. Quando olho esse contexto, a primeira coisa e a primeira diferença que existe é que cisternas são obras humanas, fontes são obras divinas. Você sabe, quando a gente cava uma cisterna, é tão interessante porque a gente pode se acostumar com uma vida de cisterna. E a vida de cisterna é a vida que eu estou dependendo o tempo inteiro que alguém me encha. Porque cisternas não têm capacidade de produzir água, elas dependem que alguém coloque algo nelas. Depois que você encontrou Jesus, você já não depende de mais nada. E é interessante porque quando eu falo de não depender de mais nada, fica parecendo que você fala, então agora minha vida vai ser individualista. É o contrário, é que você não depende que coloquem, você passa a pôr nos outros. Quando nós estamos falando de cisterna, e eu até dizia esses dias, Deus estava ministrando ao meu coração sobre uma fonte a jorrar, e o Espírito está dentro de nós. E eu fui tomar uma água, eu estava com uma garrafa na mão, lá em São Paulo, normalmente a nossa fonte é de Atibaia. E Deus me perguntou, Dênio, você é uma fonte ou você é uma cisterna? Eu falei, Deus, eu sou uma fonte. O Espírito Santo está aqui dentro de mim. Aí eu olhei a garrafa e eu estava com uma garrafa d'água da fonte de Atibaia. E era uma garrafinha de 500 ml. E Deus me perguntou, Dênio, alguém já teve a brilhante ideia de pensar, nossa, deve estar faltando água na fonte. Eu vou correndo para devolver esses 500 ml. Já viu alguém com essa brilhante ideia, gente? De dizer, nossa, está faltando água na fonte, vamos devolver. Não existe.
Deus me disse, você é fonte ou você é cisterna? Eu falei, sou fonte. Aí Deus falou, então por que você espera ainda que as pessoas coloquem água em você? Por que você espera ainda nas relações que as pessoas coloquem água em você? Por que você espera na vida da igreja que as pessoas coloquem água em você? Sabe, quando nós estamos falando da vida em comunidade, a vida em comunidade mais leve não é a junção de cisternas, é a junção de fontes. A gente está em comunidade, e a vida em comunidade sendo uma junção de fontes, nós estamos falando de fontes que se unem a fontes. É quando a gente sai do lugar, de uma perspectiva de evangelho, de que alguém tem que fazer alguma coisa por mim, de que alguém tem que resolver o meu problema. Casamentos de duas cisternas, gente, é uma sequidão. Quando duas cisternas se unem, meu Deus, misericórdia, é uma sequidão. Uma igreja com membros que são cisternas, os líderes ficam apavorados. Por quê? Porque são pessoas sugando o tempo inteiro. Mas quando você entende que você é uma fonte, lá na sua casa talvez você fale, ninguém nunca me deu amor, mas agora tem uma fonte dentro de você. Você volta para sua casa e você vira um canal. Talvez você fala, no meu contexto, no meu cenário. É interessante porque Jesus encontra uma mulher, lá em João capítulo 4, no verso 13, ele vai encontrar aquela mulher, e no clímax ele vai dizer, mulher, se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Mas se você experimentar da água que eu tenho para te dar, ela vai fazer do seu interior fluir um rio de água viva. Sabe o que ele está dizendo para ela? Eu vou transicionar você. O Evangelho transiciona a nossa mentalidade. O Evangelho muda a nossa mente. Agora nós não somos uma cisterna esperando que alguém faça. Agora nós somos uma fonte colocando na vida das pessoas. Agora nós nos tornamos uma fonte jorrando na vida das pessoas. Eu estava no tempo de adoração aqui, como é gostoso, como eu estou feliz de estar aqui. Eu estava olhando aqui ao redor, falei, está igual a nossa família, a Zion lá de São Paulo, já na mesma atmosfera em tão pouco tempo. Já a galera mandando para adoração, e que adoração maravilhosa. Mas eu fico pensando, fica mais fácil fazer uma adoração num lugar assim, ou não é? Fica mais fácil fazer uma adoração, até eu vou cantar daqui a pouco. Porque pregar fica mais leve, pastorear fica mais leve. Por quê? Porque o projeto de Deus para a igreja não é que fôssemos uma junção de cisternas, é que fôssemos uma junção de fontes. E aí o que acontece? Talvez você fala, Denis, isso não é para ninguém colocar mais nada em mim, o que a gente vem fazer aqui? Boa pergunta. O que a gente vem fazer aqui é porque quem recebeu da mesa de Deus, e a mesa de Deus está lá em Mateus capítulo 6, você entra no seu secreto, fecha sua porta, você recebe algo. O que Deus tem para te dar, só Deus tem para te dar, meu irmão. Deixa eu te dar uma notícia, não tem modelo de igreja nenhuma. Você tem um pastor fantástico, sou apaixonado nesse pastor. Dá até vontade de vir morar aqui para congregar aqui. Sério. Mas deixa eu falar, não tem pastor nenhum que resolve o problema de um crente que não foi diante de Deus. Não tem culto nenhum. Pessoal, pode ter gente descendo aqui do teto, e daqui a pouco sai fogo da cadeira. Gente, tudo isso é maravilhoso, a gente ama isso. Meu Deus do céu, quem mais ama isso, diga amém. No final vai acontecer isso, assim, o poder... Pode a pomba do Espírito, é tudo maravilhoso, meu Deus do céu. E a gente ama isso, como eu aprendo com a Zion sobre sobrenatural, eu já gosto disso, como que eu amo isso, como isso é demais. Mas o ponto é, se você não tiver o seu secreto com Jesus, estratégia, modelo, líder, discipulado, pequeno grupo, nada tem poder de substituir. Você vai numa mesa diante de Deus, você chega diante da igreja, você tem alguma coisa para dar. Quem não tem nada para dar? Quem não foi lá? Paulo, quando ele está ensinando a eclesiologia aos Coríntios, ele diz, acaso vocês não têm o que comer em casa? É a pergunta de Paulo sugestiva, porque ele está dizendo, quem come em casa, reparte na igreja. Eu sei que a gente acha que você deveria vir de barriga vazia, mas não é isso que Paulo ensina. Paulo ensina, vem de barriga cheia.
Porque quem vem de barriga cheia não está preocupado. Paulo fala, quando a gente se reúne, está todo mundo desesperado em comer. Ele fala, mas Cristo não é visto quando você come. Em Lucas capítulo 24, os discípulos estão a caminho de Emaús e Jesus está evangelizando eles. E eles estão sendo evangelizados, o coração deles está ardendo, mas eles ainda não percebem que é Jesus. Quando eles entram em casa, o que acontece? O que a Bíblia diz? E ao partir o pão, o que acontece? Não é quando eles comeram. Porque Cristo não é visto quando você come, é visto quando você parte. Por isso a métrica do Evangelho é o quanto você pode partir. O quanto Jesus pode ser visto em você está relacionado com o quanto você pode dar. É o quanto você pode servir, é o quanto você pode doar a sua vida, é o quanto você pode entregar. E aí a gente muda a métrica. Por quê? Porque a métrica é a seguinte, eu vou me relacionar com você para ter o tanto que você pode me dar. Essa é a métrica natural das pessoas. Eu me relaciono com você para entender o quanto você pode me dar, o quanto você pode... Então eu só quero comer. Mas a métrica do Evangelho, não. Cristo não é visto no quanto você arranca do outro. Cristo é visto no quanto você pode partir com Ele. E aí o ponto já não é mais, eu já não estou atrás de quem vai ser o meu milagre. Não, estou atrás de para quem que eu vou ser um milagre. Eu já não estou atrás, então eu saio de casa num domingo, eu saio para a vida da igreja, e a minha preocupação já não é mais, será que eu vou chegar no culto hoje? Eu espero que seja aquele irmão do louvor que eu gosto de ver. Eu sei que aqui não tem isso, ninguém aqui tem isso. Eu espero que o meu lugar naquele canto esteja reservado. É ou não é? Porque crente demarca até lugar, gente. Ele fala, eu espero que seja aquela música, lançamento, que eu gosto. E aí ele está baseando todo o contexto de vida naquilo que ele pode receber. Mas o Evangelho diz, para de basear a sua história naquilo que podem te dar. Se tem uma fonte dentro de você, começa a definir a sua agenda por aquilo que você pode entregar. Então eu chego e pergunto, eu vou chegar lá, já não é mais a profecia que eu vou receber. Para quem que eu vou profetizar hoje? Aí você sai de casa falando, meu Deus, você olha no espelho e você fala, é hoje que eu vou encontrar o irmão. Aí Deus já começa a te dar impressões, palavras. Aí você já começa a ver cor de cabelo, aí Deus começa a te trazer impressões. Aí você fala, deixa eu dizer para você, eu estou aqui hoje por causa do abraço de uma senhora. Eu já era pastor, meu segundo ano como pastor, eu estava falando, aconteceu algo incrível, a gente fez o maior batismo da cidade, praça pública, naquele ano a gente batizou mais de 400 pessoas, estava tudo demais, mas tinha alguma coisa, sabe, eu estava numa temporada que eu precisava de ouvir algo de Deus, e eu fui no conferencista internacional e nada, e aí você precisa de aprender uma coisa. Às vezes o que Deus tem para te falar não está no lugar que você acha que está. Às vezes está mais simples, está aí do lado. E aí, seu irmão, aleluia. Na troca de uma sessão para outra, eu saio pelo corredor da igreja. Vem uma senhora, ela me dá um abraço. E ela fala, eu vim hoje aqui só para te abraçar. E só para te falar, vale a pena, obrigado. Você sabe, 5 pães e 2 peixes é só a marmita de um menino que vai alimentar uma multidão. Talvez você está esperando alguém te ungir alguma coisa, mas talvez está aí na sua marmita o alimento que está todo mundo precisando. É só colocar na mão certa. É só colocar na mão certa. Jesus vai transicionar aquela mulher, e aí Jesus fala para a mulher, vai buscar seu marido. A mulher fala, não tenho marido. Aí Jesus fala, você disse bem, 5 que você tinha, que você teve, não era. O 6º que você está, também não é seu. Sabe, a teologia trabalha com números. 6 na Bíblia aponta para o ápice do homem. 6 na Bíblia aponta para uma obra humana. Por isso que o padrão do anticristo descrito em Apocalipse é 666, porque 6 é o ápice do homem. Jesus está dizendo para ela, mulher, você teve 6 maridos e 6 é algo profético, porque você buscou com todas as suas forças. Aquela mulher estava buscando marido, mas muitos de nós está buscando sucesso profissional. Aquela mulher estava buscando marido, mas muitos buscam pela sua própria força cumprir o seu propósito ministerial. Muitos estão trabalhando na sua força para o seu casamento. Jesus diz, 6 maridos, 6 homens que você procurou,
não eram o seu. Você continuou com sede, você continuou com vazio, você continuou se esforçando. Mas Jesus disse, hoje você está encontrando o sétimo. 7 na Bíblia também é profético. 7 aponta para a plenitude de Deus. Sabe, se talvez você já se esforçou em alguma área, talvez você chegou nos seus limites. Jesus estava dizendo para aquela mulher, depois do limite humano, você pode desfrutar do limite sobrenatural, do ilimitado que Deus tem para dar e liberar. Sabe, as cisternas são obras humanas, são tentativas humanas. E sabe qual é o ponto? Se Deus não for a sua fonte, alguém vai ser. E esse é o problema. Se Deus não for a sua fonte, um relacionamento vai se tornar. Se Deus não for a sua fonte, o seu dinheiro vai ser. Se Deus não for a sua fonte, e o grande ponto é, nada se torna ilimitado, só Deus. Mas cisternas são engenharias humanas, são formas humanas que a gente tem para não depender de Deus. Mas sabe, tem uma segunda diferença, eu quero compartilhar 3. Cisternas, elas só recebem, e eu te disse aqui, só recebem, é uma vida de só receber. É muito ruim a vida da expectativa de só receber. Para dar não precisa de programações, ninguém fica frustrado quando só quer dar. É verdade ou não é? Você já ficou na expectativa de receber e você fica frustrado? Eu sei que nunca aconteceu com ninguém aqui, glória a Deus. Mas quando a sua expectativa na relação não é receber nada, você nunca vai estar frustrado. A gente está se relacionando, eu não estou esperando nada de você, só estou esperando dar. Então qual que é a frustração? Não tem. Frustra-se quem coloca uma expectativa demasiada no outro. Mas quando você estabelece relações com a perspectiva de dizer, como que você pode se frustrar com uma igreja se você se propor só a dar? O problema é que eu, como pastor, eu pastoreio já há 9 anos como pastor sênior. Algumas vezes na trajetória, alguns irmãos sentaram comigo e falaram, pastor, já estou aqui há um bom tempo, eu já entendo a conversa. Estou aqui, hein, pastor, você está vendo, né? E o irmão começa a falar tudo que faz. Estou servindo aqui, ali, já fiz isso e aquilo. E pastor, você sabe, meu coração sempre, eu tenho medo até quando... Eu nunca quis título, pastor, E aí no final a pergunta é, e aí pastor, o que você vai fazer por mim? Em outras palavras é o seguinte, eu servi aqui, você vai ter que me retribuir de alguma maneira. Eu fiz, você vai ter que me retribuir. Qual que é a relação de muitos cristãos com Deus? É tornar o maior doador do universo, no maior devedor da sua história. Gente, Deus é o maior doador do universo. Deus está doando, Ele doou hoje para nós. Dá uma puxada aí. Você é tão frágil que se Deus parar de te doar o que você acabou de puxar por 2 minutos, todo mundo nessa sala, acabou. Deus te doa tudo. Muitos cristãos estabelecem uma relação de pressão com Deus. Deus te deu Cristo. Ele já te deu tudo que você precisava. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente transforma o maior doador do universo no maior devedor da nossa história. A gente começa a pressionar Deus como se Ele estivesse nos devendo alguma coisa. Aí a nossa relação com Deus, a nossa oração, eu estou jejuando, porque se Deus não fizer, e eu não sei se alguém já começou a te cobrar alguma coisa, eu acho que quando você ora assim, você entra por uma porta, Deus sai por outra. Obviamente eu estou brincando com você, mas quando nós estamos falando desse lugar, cisterna só recebe, é uma expectativa de vida que me deem o tempo inteiro, mas fonte se propõe a doar, a entregar, sabe, cisternas, e é interessante, gente, porque a vida só de cisterna, a gente vai recarregar ela em alguns lugares, mas você recarrega ela, mas a água é insuficiente, daqui a pouco vai precisar de mais água. E aí por um tempo um carro te abastece, por um tempo um relacionamento te abastece, por um tempo um filho te abastece, aí você fala, agora preciso engravidar, o segundo filho te abastece, aí daqui a pouco você fala, mas isso aqui não é só o suficiente, uma viagem te abastece, mas você passa a vida inteira precisando ser abastecido por coisas. Jesus se põe em pé e diz, não, quem conheceu o Evangelho entende que Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Agora,
Você pode dar, você pode doar, você pode entregar. Eu estou caminhando para encerrar. Eu, em outubro do ano passado, estava dizendo que eu recebi o maior presente, a maior oferta que eu já tinha recebido em toda a minha vida. Eu não sei se você se lembra do maior presente, talvez foi um carro, uma casa, ou a maior oferta que você já recebeu. Eu, estando em vários lugares, sempre tem pessoas tão generosas que cruzam a nossa história, mas em outubro do ano passado eu estava ministrando no interior de São Paulo. Depois da ministração, eu desci o palco, e eu estava na frente cumprimentando algumas pessoas, e eu vi se aproximando uma moça. Ela tinha dificuldades para andar, claramente, ela tinha uma deficiência, ela veio andando pelo corredor, e eu percebi que ela vinha com bastante limitação, e ela me cumprimentou e falou: pastor, estou feliz que você está aqui. E eu falei para ela: que bom, eu também estou feliz de estar aqui. E eu percebi também que ela tinha dificuldades na fala. E aí eu estou ali com ela, e ela disse: pastor, eu te acompanho nas redes sociais, eu participo das suas lives. Eu falei: que bom, você é uma das 3 pessoas que participa das minhas lives. E aí, ela falou para mim, e eu vi que ela estava rompendo toda a limitação dela, e ela me disse: pastor, quando eu fiquei sabendo que você vinha aqui, eu disse: eu preciso dar uma oferta para o pastor. Aí eu fiquei constrangido, gente, porque tem coisa, até receber presente constante. Ela falou, aí eu falei: eu preciso dar uma oferta para o pastor. Aí eu já fui ficando constrangido. Aí ela falou: pastor, eu pensei, o que eu faço de melhor? O que eu faço que ninguém mais pode fazer? Ela falou: pastor, eu faço um bolo como ninguém. E aí ela falou: pastor, e aí eu fui comprar os ingredientes para fazer um bolo para você. E ela disse: aí eu entrei no mercado e eu comecei a comprar os ingredientes para fazer o bolo. E, gente, eu já estava ali. E ela falou: e à medida que eu fui pegando os ingredientes, ela falou, na hora que foi para passar no caixa, eu percebi que eu não tinha dinheiro suficiente para comprar os ingredientes para fazer o bolo, pastor. E aí ela estava com uma jaqueta, ela afastou, colocou a mão, tirou um pacote de bolacha e disse: pastor, eu não pude trazer o bolo, mas eu te trouxe a minha oferta. Está aqui um pacote de bolacha. Cristo não é visto naquilo que você recebe. Cristo é visto naquilo que você entrega. Você sabe, cisternas vai fazer de você cada vez mais alguém exigente com as pessoas. Cisternas nos tornam cada vez mais críticos com tudo que a gente tem ao redor. Mas quando você se torna uma fonte, você pode estar no lugar de alguém talvez falar: não tem nada para entregar. Talvez alguém pode dizer: não tem nada para pôr. Talvez você olhe para a sua história e fale: pastor, o que eu tenho para dar? Se você conhecesse a minha história, o que eu tenho para entregar? Se você conhecesse como é minha casa. Pastor, o que eu tenho para entregar? Se você conhecesse meu casamento. Não, essa é a mentalidade que o diabo quer nos prender. Mas você quer que Cristo seja visto na sua história? Rompe a sua dor. Rompe a sua limitação. Rompe. Eu sinto Deus falando com pessoas hoje aqui. Tem gente que fala: pastor, nessa temporada da minha vida eu não posso servir a igreja. No momento que eu estou, não posso servir. Eu não posso repartir com ninguém. Olha o momento que eu estou. Mas Paulo, quando vai nos ensinar sobre a mesa, porque o evangelho não é sobre púlpito, é sobre mesa. O evangelho não é sobre culto de domingo, é sobre a relação da semana. Quando Paulo vai nos ensinar sobre a vida de doação de Cristo, ele vai nos ensinar como é a relação perfeita. Ele diz: porque eu recebi do Senhor que Jesus, na noite em que foi traído, na noite em que foi? Alguém já teve noite difícil aqui, gente? Alguém já teve um dia que o médico olhou para você, te deu um diagnóstico, você voltou para casa sem esperança?
Esses dias o médico olhou para mim e para minha esposa, a gente está tentando engravidar 1 ano, e disse: olha, seguinte, sua esposa está com as trompas, a gente voltou para casa numa noite terrível, a gente estava fazendo plano, a gente voltou para a noite terrível. Talvez você ouviu alguma coisa, talvez foi uma relação que foi quebrada, talvez uma situação, eu não sei, todos nós já passamos por noite, talvez hoje você está no meio da sua noite, eu não sei, mas Paulo diz, na noite em que Jesus foi traído, gente, foi a pior noite da história, foi a noite mais decisiva que o mundo já tinha visto. O mundo pós-criado, a noite mais decisiva, foi a noite que Jesus foi criado, e foi o único que sofreu sem merecer. Na noite em que Jesus foi traído, ele podia ter sentado e dito: gente, hoje eu não vou repartir com ninguém, vocês não sabem como está lá em casa, vocês não sabem o diagnóstico que eu recebi. Gente, a Bíblia diz que a alma de Jesus se angustiou. Hoje nós diríamos que Jesus teve uma depressão, um momento, pelo menos um momento, que Jesus, a sua alma foi a profunda angústia. Jesus tinha investido a vida dele inteira, ele não saiu de qualquer lugar, ele saiu do céu para vir pisar na terra. Na noite em que ele foi traído, ele podia ter sentado e dito: hoje não, hoje não, nessa temporada da minha vida não, gente. Mas na noite em que ele foi traído, a Bíblia diz que ele tomou o pão e, tendo dado graças, o primeiro Adão, que é o Adão caído, quando ele viu o fruto, o que ele fez? Comeu. O segundo Adão, que é o Adão perfeito, ele não come, ele parte. Sabe por quê? Porque ele está olhando e está dizendo: eu sou uma fonte, antes de receber, eu posso dar, porque eu já estou jorrando. Antes de estar preocupado comigo, eu posso contribuir. O Adão caído come tudo que vê pela frente. Nas relações ele quer comer tudo que vem pela frente. Ele vai comer numa igreja até o momento que ele fala: já não tem mais nada. Ele fala: já não é mais meu lugar, porque ele já arrancou tudo que tinha. Nas relações, depois que ele arrancou tudo que tinha. No emprego, depois que ele arrancou tudo que tinha, ele come tudo que vê pela frente. Mas não o Espírito de Cristo. Na noite em que Jesus foi traído, a noite mais fria, mais escura, mais difícil, mais profunda da história, a noite que parece interminável, a Bíblia diz que ele parte o pão com os seus discípulos, dizendo para nós: você não nasceu só para receber, você nasceu para dar, você nasceu para entregar, você nasceu para compartilhar. Deixa eu te perguntar: quer sair mais rápido da sua noite? Usa a sua noite para partilhar algo. Sabe qual a fórmula de sair de uma depressão da maneira mais rápida? Celebra a alegria de alguém, serve alguém. Você quer sair da ferida ministerial mais rápido? Pastor, um líder me feriu. Sirva um outro líder. Se relações te feriram, relações que vão te curar. Se talvez você está na noite de que a sua confiança foi traída, você quer sair mais rápido desse lugar? Usa a noite que você foi ferido para dizer: é lá que eu vou partir, é lá que eu vou doar. Mas enquanto nós somos só cisterna, nós só estamos preocupados em receber alguma coisa de alguém. Deixa eu dizer para você, ele dizia sobre o Espírito Santo que não seria derramado. Se o Espírito Santo está em nós, agora nós temos para dar. Mas por fim, cisternas precisam de mistura de água. O contexto histórico diz o seguinte: como a água descia, era água barrenta e enchia as cisternas, a água já não era mais pura, a água ficava cheia de barro. Então a água não estava pura para beber. E o que era feito então? Eles pegavam a água e quando ia tomar, misturava com um pouco de vinho. Era uma maneira medicinal de quebrar as bactérias que estavam na água. O vinho nesse contexto aponta para a alegria natural. Você sabe, quando a água é de cisterna, a gente vive tendo que misturar com alguma coisa. Tá legal minha vida, peraí, eu sirvo Jesus, mas tá legal, mas não tá tão legal. Tá legal, mas não tá tão legal. Por quê? Porque talvez a gente construiu uma cisterna.
Eu digo a você que nós deveríamos nos arrepender de qualquer coisa que julgamos que se tivéssemos seríamos felizes. Porque quem tem Jesus tem todas as coisas. Fica aqui comigo, a gente vai encerrar. O primeiro milagre de Jesus, você lembra onde foi? O primeiro milagre de Jesus foi num casamento. No princípio da primeira menção, a Bíblia nunca erra quando faz algo pela primeira vez. Teologicamente, a gente tem o princípio da primeira menção. Jesus, o maior missionário, espera 30 anos para se revelar em completa submissão ao Espírito. Quando ele se revela onde? Um casamento. Ei, gente, alguém avisa Jesus que ninguém precisa de milagre em casamento. Alguém avisa Jesus que os problemas sociais da nação vão muito além do que um casal precisando de algo num casamento. Vamos ser sinceros. Esses dias foi um grupo de mais de 100 missionários lá para o Brasil. E eles falaram, está acontecendo um avivamento no Brasil, Dênio. Um pastor canadense e um peruano. A gente quer bancar a nossa ida e a gente quer ficar aí uma semana para servir a igreja. Alguém acha que eu levei os missionários num casamento? Não. Eu levei eles num local lá que chama Cracolândia. Eu levei eles em asilo de pessoas mais velhas que talvez não têm família. Eu levei eles em orfanatos. Eu levei eles em diversos lugares. Eu levei eles em festas. Eu levei eles em lugares que as pessoas se drogam. Eu levei eles em todos esses lugares, mas não levei no casamento. O lugar mais bonito que a gente vai é para o casamento. O lugar que as mulheres se produzem mais. Os homens tiram a camisa de futebol. Os casamentos são os lugares que está tudo bem no casamento. Está tudo bem. E Jesus está dizendo, me leva para o lugar mais incrível da terra. O lugar mais incrível da terra é um casamento judaico. Jesus está no lugar mais incrível da terra, está todo mundo alegre. E eu penso que Jesus aqui, gente, eu tô pensando. Você lê a Bíblia, você fica pensando. Jesus está falando, e aí Pedro? Pedro está falando, esse é o lugar mais incrível da terra, Jesus. Eles estão falando, uau! E não é incrível igual o nosso, não. O pessoal leva a sério mesmo, né? E está todo mundo tomando vinho. Alegria natural. Daqui a pouco alguém diz, ei Jesus, aconteceu algo aqui. Maria chega correndo e fala para ele. Primeiro milagre. Jesus acabou o vinho. Acabou a alegria. Sabe o que eu quero dizer para você? C.S. Lewis dizia que no seu coração tem anseios dos quais a terra não tem capacidade de corresponder. Ele dizia, isso só me leva a uma conclusão. Existe algo que meu coração anela, que está além da terra. Jesus, aconteceu algo aqui, acabou o vinho. Sabe o que é a verdade? É que um casamento incrível, você pode ser casado com a pessoa mais incrível. Eu sou casado há 12 anos com a Bruna. Eu lembro o dia que eu vi ela num domingo de manhã, com uma saia alta, branca com detalhes pretos. A gente guarda aquela saia. É verdade. Eu lembro o dia que eu vi ela. Meu Deus. Eu oro para que todo jovem solteiro aqui tenha esse mesmo impacto quando Deus te mostrar o seu prometido assim. Mas deixa eu dizer para você, casamento é legal. Mas passa 1 ano, 2, 3. Se for só pelo casamento, acaba o vinho. Você olha e fala, legal, mas... E? Eu lembro o dia, eu tenho uma filha de 10 anos, que eu vi a minha filha na maternidade. Que eu peguei ela no colo. Que eu passei a primeira madrugada com ela. Que incrível. Mas posso dizer para você, ser pai, uma hora acaba o vinho. É demais, mas se for só isso, Jesus está numa festa e acaba o vinho. E alguém chega até Jesus e diz, Jesus, acabou o vinho. Ele diz, agora eu vou dar para vocês algo que vai além. Sabe por quê? Porque Jesus estava dizendo, não tem nada na terra que tenha capacidade de completar. Tudo na sua vida é para te sobejar. O casamento é para sobejar. Você já pegou um copo que está tão cheio que se cair um pingo, ele transborda? Essa é a vida de quem entendeu que
que o seu vinho é Jesus. Você está tão cheio. Aí você fica alegre com qualquer coisa. Aí Deus te dá um carro, talvez não é o último carro do ano, mas alguém olha para você, você está dançando em volta do carro. A pessoa fala, e alguém olha e fala, o carrinho dele, olha lá o carrinho dele, tão simplesinho. E você está olhando e dizendo, porque para quem está vazio, você pode colocar o que for dentro de quem está vazio, que ainda não vai ser o suficiente. Mas para quem está cheio desse vinho, qualquer coisa que vem é um transbordar de alegria. Você faz festa por qualquer coisa, em qualquer lugar. E aí Jesus está ali, e ele diz, agora eu vou transformar um vinho. E todo mundo bebe do vinho e diz, meu Deus. Sabe o que Jesus estava dizendo? Se tivesse algo na terra que fosse capaz de te suprir, Deus não tinha mandado Jesus. Por isso se arrependa quando você acha que é um relacionamento que te supriria. Seria mais barato para Deus te dar o relacionamento que você quer do que mandar o filho dele morrer na cruz. Se arrependa quando você acha que você ainda não é feliz porque não tem a formação que queria. Porque se a formação te suprisse, Deus mandava a formação para você, não precisava mandar Jesus. Sabe por que Deus manda Jesus? Porque Ele está dizendo para nós, não tem nada que teria capacidade de suprir. Então, nós precisamos de nos arrepender de tudo que a gente acha que se tivesse, seria feliz. Porque quem tem Jesus, tem todas as coisas que precisa para estar satisfeito. O mundo prega felicidade. E felicidade depende do que você tem. Mas a Bíblia nos promete alegria. Alegria não é sobre o que você tem, é sobre quem você tem. É por isso que Paulo diz, aprendi a me contentar com todas as coisas. Filipenses, a carta mais feliz da Bíblia, escrita de dentro de uma prisão. E alguém diz, como é que está preso e feliz? Para a teologia moderna isso não tem como. Esse cara é um fracassado. Não teve capacidade nem de estar livre. Está sozinho. Vai morrer com o auxílio de Lucas, o médico. Sozinho. Abandonado por muitos. Paulo está dizendo o seguinte... É porque está tão cheio aqui. Ele diz, aprendi a me contentar com todas as coisas. Sabe por quê? Porque eu descobri que meu prazer não está em nada daqui. Tem algo maior para você. Tem um lugar maior para você. Tem gente aqui que talvez você está buscando encaixar o seu coração em algum lugar. Deus te trouxe essa tarde para te dizer, você não precisa de nada que está lá fora não. Tem alguma coisa dentro de você que vai começar a transbordar. É isso que Jesus está prometendo. No último dia da festa ele se põe em pé e diz, vocês estão celebrando tanta coisa fora, mas tem alguma coisa que eu vou colocar dentro de você. Ele estava falando sobre o Espírito Santo que haveria de ser derramado. E ele estava falando, quando o Espírito Santo estiver dentro de você, o Espírito Santo fluindo com liberdade dentro de você, vai ser mais do que o suficiente. Quem beber dessa água tem sede outra vez. Mas a água viva, ela é pura. É água pura. É uma alegria pura. Se a cisterna tinha que ter mistura, a água viva, se você já bebeu água de fonte, lá em São Paulo nós temos um lugar mais rural, e lá a água vem direto. Meu Deus. Você pode gostar de tomar Coca-Cola como eu. Você pode gostar de outras bebidas, mas nada substitui uma água pura. Sabe quando você bebe dessa fonte? É uma água que vem pura. E é interessante. Vamos orar, se a banda puder me acompanhar. Se você quiser ficar em pé no seu lugar ou sentado, não sei. Você pode sentir a presença de Jesus aqui? Essa querida na segunda fileira que está, você que acabou de levantar, prepara para a temporada mais incrível da sua história. Deus me trouxe aqui para dizer para você que vai ser uma temporada de muitas respostas. É como se nessa temporada você estivesse procurando algumas respostas de Deus. É como se seu coração estivesse clamando por algumas respostas de Deus.
Sabe, o que eu sinto é como se faltasse algumas peças em um quebra-cabeça, algumas coisas que você não tem conseguido compreender. Eu via como se Deus encaixasse essas peças para dizer para você nessa temporada: eu vou te mostrar a imagem perfeita, porque parece que a imagem ficou um pouco embaralhada, Ele está encaixando e organizando as coisas e colocando as coisas no lugar. E eu quero declarar sobre a sua história. Deus tem feito coisas muito novas, num ritmo talvez que você não tenha conseguido perceber, mudanças, coisas acontecendo, mas eu sinto Ele organizando o seu coração. É como se hoje Ele estivesse mexendo no seu coração. Sabe, eu sinto Deus dizendo para você: eu te entendo, porque no meio dos nossos processos nem todo mundo consegue nos entender. No meio dos nossos processos, às vezes a gente não consegue nem falar como é que está, a gente não consegue nem verbalizar como é que está. Mas eu sinto Deus dizendo: eu entendo você. Eu entendo o seu coração. E eu vejo Ele trabalhando dentro do seu coração. Sabe, você vai sair por essa porta com algo diferente hoje. Eu sinto Deus dizendo a você: eu estou clareando as coisas. Sabe, eu vejo você voltando a sonhar e planejar algumas coisas, algumas orações que talvez você até deixou de fazer. Eu sinto Deus devolvendo algumas orações na sua boca, como se Ele tocasse os seus lábios e te levasse a orar por algumas coisas. Quero declarar essa temporada incrível sobre a sua história. Oh, Pai. Sabe, há uma fonte dentro de você. Há uma fonte que flui em você. E o convite de Deus para nós hoje é simplesmente deixe fluir essa fonte. Simplesmente deixe fluir essa fonte. Sabe, Ed, eu vejo uma mesa muito grande. É uma mesa que eu não posso ver fim. Eu enxergo a ponta de uma mesa e o outro lado da mesa, sabe aquela visão de pôr de sol que te impede de ver o final? Eu sinto Deus dizendo: eu estou fazendo de vocês uma mesa para a Europa e uma mesa para as nações. E eu vejo uma mesa. É interessante porque quando eu olho essa mesa, as pessoas, elas já têm cara de estarem satisfeitas, mas ainda tem pão sobre a mesa. Elas têm um semblante de satisfação, mas ainda tem pão. Elas têm um semblante que já comeram. Mas você sabe, toda mesa depois de ser alimentada, ela fica com aquele semblante de mesa usada. Ela fica com aquele semblante que comeram e fica os restos sobre a mesa. Mas eu sinto Deus dizendo para você que Ele está estabelecendo, e Ele te colocou aqui numa temporada em que não tem restos sobre a mesa, porque há uma perfeição divina sobre essa mesa. Há um pão. E eu quero profetizar sobre essa casa. E o que eu sinto de declarar: havia duas características sobre o pão da preposição que estava dentro do tabernáculo. E eu quero profetizar, o Senhor está me dizendo que essas duas características estão sobre a mesa dessa igreja. E a primeira característica que havia: o sacerdote, quando entrava para comer o pão da preposição, os ditos históricos dizem que quando ele comia, era como maná, aquele pão, ele tinha o sabor que havia o desejo de ter. Por isso ele falava de um pão de satisfação, de um pão que produzia satisfação. Era um pão que o que se imaginava de sabor dele, ele tinha. E na mesa de vocês, pessoas de diferentes lugares, de diferentes culturas, de diferentes povos, de diferentes línguas, eles vão se assentar à mesa, mas ao comer do pão, eles vão sentir que é exatamente o que eles precisavam. Ao participar do ambiente, eles vão sentir que é exatamente o que eles precisavam, porque vai estar exatamente na medida, no sabor. Mas tinha uma segunda característica, eu sinto de liberar sobre essa mesa. É que o sacerdote, quando comia, ele estava completamente suprido.
Alguns diziam que o sacerdote, durante todo o dia, ele só comeria um bocado de pão. Isso seria suficiente, porque fala de um lugar de satisfação, de nutrição. E eu quero profetizar que aqui é uma casa de nutrição. Mas não é uma nutrição natural, é uma nutrição sobrenatural. Por isso as pessoas têm sentado à mesa aqui e elas se sentem nutridas. Por isso elas comem um bocado de pão e é diferente de tudo que elas já comeram. O pão que estava dentro do tabernáculo era diferente de um pão comum. E eu quero profetizar que isso está sobre essa casa. Eu sinto de declarar que isso está sobre essa casa. Se você pode, erga suas mãos onde você está. Jesus se põe em pé no último dia da festa e ele exclama: se alguém tem sede, se alguém tem sede. Sabe, Deus está levando pessoas aqui a um lugar mais profundo. Alguns de nós hoje vão dizer: Senhor, eu não quero mais misturar água. Alguns de nós vão dizer: Senhor, eu não quero mais misturar, eu não preciso mais de vinho, eu não quero mais mistura. Não. Outros de nós, Jesus está te convidando como convidou aquela mulher. Ele disse: ei mulher, deixa o seu cântaro. Ei mulher, deixa o que te faz segura. Ei mulher, deixa. E alguns de nós aqui, Deus está te dizendo: deixa aquilo que você tem usado como sua fonte de alimentação. Deixa aquilo que é a sua fonte de segurança, porque eu quero ser a sua segurança. Deixa aquilo que você estabeleceu. Talvez são coisas lícitas, talvez são coisas que até convém, mas o Senhor está te dizendo: não, eu tenho mais. Eu tenho mais. Eu tenho mais. Eu tenho mais. Você pode erguer suas mãos por um instante. Vamos permitir esse rio fluir. Porque Ele vive, Ei. posso crer no Yeah. porque Ele Vamos dar uma água pura para você. amor Deixe começar a fluir, a transbordar. mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Eu quero encerrar lendo o Salmo 42. O Salmo 42, Davi diz: como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Você sabe, o salmista usa a corça comparado com o animal que ele deseja ser. O salmista podia ter usado o leão, que é o rei da selva, a águia, que é a rainha do ar. Ele poderia ter usado o urso, que é um animal grande e forte, mas ele usa a corça. Sabe por que ele usa a corça? Que a corça é o único animal que não bebe água parada. A corça é o único animal que não se satisfaz com água parada. Se tiver uma poça de água, a corça não para ali. Se tiver um riacho, ela não para ali. A corça é o único animal que ela busca desesperadamente até encontrar a fonte das águas. Ela busca ansiosamente até encontrar a fonte das águas. Ele diz: assim como a corça suspira pelas fontes das águas, a minha alma suspira por ti. Se você pode, erga suas mãos. Vamos fazer como a corça. Siga o rio e chegará ao trono. Siga o rio e chegará ao trono.
Siga ao rio e chegará ao trono. Siga ao rio e chegará ao trono. Siga ao rio e chegará ao trono. Vamos lá, você não pode parar em uma experiência. Você não pode parar em um lugar. Vamos pedir ao Senhor agora. Leva-nos a esse lugar. Leva-nos a esse lugar. Remancho queriananaye. Eriamandiakoye. Ariamanayerere. Rananaye. Rialabashoria carabá. Se você fala em outras línguas, abra sua boca agora. Eu declaro: siga ao rio e chegará ao trono. Nós profetizamos águas vivas, águas vivas, águas vivas.